Hoje o tema da nossa aula é sobre diagrama de fase, soluções sólidas. Opa, mais alguém tentando entrar. Soluções sólidas. O que é a alotropia? A gente já viu anteriormente o que é a alotropia, mas a gente vai começar a entender qual que é essa mudança de cristalização e das propriedades cristalinas de cada um dos metais em função dessa alteração de temperatura. Ok? A gente vai dar parte dessa aula é uma revisão do que a gente já viu anteriormente em ciência dos materiais. Então, só para a gente saber, o que é o diagrama de fase? O diagrama de fase, como a gente já viu lá em física, é um diagrama onde a gente correlaciona temperatura, a gente correlaciona qual que é o estado do material, qual que é a fase do material e a sua composição. No caso de materiais, normalmente o diagrama de fase mais comum é composição de material versus temperatura e, como resultado, qual que é a fase que ele tem. A gente consegue identificar qual que é o ponto de fusão, ponto de solidificação, nível de solubilização de cada um deles. Então eu consigo ver nesse diagrama qual que é o nível de solubilidade completa, incompleta, ou se ele não tem solubilidade em relação à concentração de cada um dos elementos, das impurezas, que eu vou colocar numa liga, e da temperatura. Aqui, Ctrl L. Tá, não foi? Ficou tudo preto para vocês também? Então tá. Então, como definição, o limite de solubilidade a gente consegue ver que é a concentração máxima que eu consigo colocar de um material ou de algum átomo dentro de um outro soluto. Ou seja, é o máximo que eu consigo dissolver um material em um solvente. Exatamente numa temperatura. Por quê? Se eu aumentar a temperatura, eu estou distanciando os átomos de um material e eu consigo colocar outras impurezas, uma quantidade maior de impureza numa solução. Isso daí é muito fácil da gente identificar quando a gente faz uma correlação com o cafezinho. Quem gosta de cafezinho, né? De manhã é importantíssimo pra gente. Mas tem muita gente que coloca açúcar com café. Então no início a gente coloca um monte de açúcar e à medida que o café vai esfriando, esse açúcar vai começando a precipitar, ele vai começando a se acumular no fundo. Porque quando o café está quente, eu consigo colocar maior quantidade de açúcar. Numa quantidade menor, numa temperatura menor, eu consigo solubilizar uma quantidade menor. Então, um exemplo que a gente tem, inclusive vindo do Callister, para exemplificar fácil esse limite de solubilidade, é a porcentagem entre dois componentes, açúcar e água. No caso, a gente pode relembrar do cafezinho. Então, eu tenho um limite de 60% de açúcar que eu consigo solubilizar em água no peso. Então, uma proporção de 60, 40 a 20 graus. Se eu quiser colocar mais açúcar ainda, eu tenho que aumentar a temperatura. Então, se eu deixar 100 graus a temperatura da água, eu consigo solubilizar 20% a mais de açúcar. Então, essa linha é o limite. Tudo que está passando, eu começo a ter uma diferença de fases, ou seja, 100% do açúcar que vai estar do outro lado da curva vai estar solubilizado? Não, vai ser parcialmente. E daí a gente vai calcular nessa aula como saber a proporção de açúcar e de água, no caso de metais, de ferro, quantidade de ferro e carbono que a gente consegue determinar numa determinada temperatura. Tá? Então, fase é tudo aquilo que é homogêneo, ou seja, tudo aquilo que é homogêneo que eu consigo identificar numa fase. Ou seja, se eu tiver uma mistura
de cementita, ferrita, cementita, fazendo como se fosse um cristal único, um desenho de achurado. Ele é uma fase. Metal puro é uma fase. Somente o grafite é uma fase. Então, tudo que a gente consegue ter uma distinção entre um lado e outro, a gente consegue que seja realmente uma fase e a gente define isso como uma fase. Ok? No diagrama de fase, a gente assume que o sistema está em equilíbrio, ou seja, a gente não tem variação de temperatura, a gente não tem liberação de energia livre no meu sistema. Então, normalmente a gente assume que o sistema tem uma entalpia mínima, então a gente não tem nenhuma energia sendo liberada e a gente não tem variação de temperatura, conforme já mencionado. Nesse caso, para ir de um ponto a outro do gráfico, do diagrama, a gente tem que movimentar ele de uma forma muito devagar, ou seja, a temperatura tem que variar muito devagar e a gente tem que esperar com que não haja mais uma variação de temperatura para traçar qual que é o ponto do diagrama. Ok? A partir desse diagrama, a gente pode ter informações extremamente importantes, como qual que é a condição de arrefecimento lento. A gente consegue também identificar quais são as fases presentes em função dos componentes e temperatura. A gente consegue identificar também quais são as condições de equilíbrio, qual que é o máximo de solubilidade que eu posso ter em um material, qual que é o ponto de fusão e qual que é a temperatura de fusão para cada formulação de material. Ok? Nesses diagramas a gente pode ainda ter dois tipos de definições. Um em equilíbrio, que a gente já viu que são esses diagramas, e a gente tem uma outra condição que é o metaestável. Metaestável quer dizer o quê? Que eu resfriei muito rápido, então não deu tempo de eu alterar a minha condição de temperatura. Isso daí é o essencial que a gente vai trabalhar para tratamento térmico. Então, o exemplo mais clássico que a gente tem em tratamento térmico de aços é: eu esquentei o material, né, do ferro, ele se transformou de CFC, se transformou em CCC. Na verdade é CCC, ele se transformou em CFC. Quando eu resfrio ele novamente, se eu resfriar ele bem devagar, ele volta a ser CCC de novo. Quando eu resfrio ele extremamente rápido, fazendo uma têmpera, não dá tempo dele virar CCC, ele continua sendo CFC. Então, essa austenita, que a gente diz que é o nosso CFC, quando eu resfrio ele muito rápido, ele aprisiona o carbono. E por ele aprisionar o carbono, eu crio um elemento chamado martensita. Ok? A classificação de diagrama a gente pode definir entre binários, terciários ou múltiplos. O mais comum para a gente é binário. Então, a gente trabalha sempre no diagrama com dois componentes só, o que fica mais fácil da gente conseguir identificar qual que é a composição e comportamento desses materiais. Tá? Os isomorfos, a gente consegue ver um exemplo exatamente nesse gráfico, onde eu tenho para 100% de um componente ou de outro, eu tenho a mudança de fase e 100% de solubilização. Então, nesse gráfico, a gente consegue ver um nível de solubilização sólido. Então, tudo que está abaixo do sólido está sólido. Tudo que está acima do líquido está líquido. No meio, tem um pouco líquido e um pouco sólido. Ok? O que a gente consegue identificar nesse tipo de diagrama? Que a composição básica de um lado é A, de outro lado é B. Tudo que está de um lado A é 100% A. Tudo que está do lado B é 100% B. Como que ele acaba andando? A gente vai ter sempre
O mais comum é a gente ter sempre em somente uma escala de proporção, que normalmente é, se começar em 0, a gente está dando a proporção em B. Se começar em 100% em A, a proporção é B também. Ok? Vamos ver aqui se alguém da nossa turma falando. Everson, tá permitido. Conseguiu entrar. Gianfranco, conseguiu entrar. Ok. Daniel conseguiu entrar também? Obrigado, professor. Bem-vindo, Daniel. Agora foi. Tá? Estou gravando a aula. Ok? Então a gente consegue ver qual que é o limite que só tem sólido, o limite que só tem líquido e o limite que tem uma mistura que seria como se fosse o nosso café com alguns marshmallows. Então a gente consegue ver essa fase desse marshmallow no meio. Ok? O que a gente consegue identificar quais são exatamente os pontos de fusão, mínimos e máximos. A gente sabe qual que é o ponto de solidificação e a gente sabe qual que é a proporção, a quantidade que tem de cada um elemento líquido, cada um dos elementos sólidos, o quanto que já está solubilizado um no outro, tá? Tudo dentro desse diagrama, imagine só. Como que a gente vai trabalhar nesse caso? A gente vai usar uma coisa chamada regra da alavanca, que é o quê? Em um determinado ponto que a gente escolher, a gente vai marcar o que é a concentração naquele ponto. Depois a gente vai marcar na mesma temperatura qual que é a concentração que ele estaria no líquido. Depois, qual que é a concentração do que estaria em sólido. Com isso, eu tenho o quê? Eu tenho um R e um S. Então, para a gente entender como que funciona essa regra da alavanca, a gente vai desenhar aqui o nosso triângulo pitagórico. Isso daí lembra muito a gente lá do teorema de Tales que a gente viu no primário. Então, se eu tenho o meu ponto C, que é o ponto que eu quero medir, CO, eu sei que tudo de um lado está 100% líquido. Então, tudo de um lado está 100% líquido, que é o nosso Cl. Tudo do outro lado está 100% sólido. Sei, nesse caso, que de um lado está 100% líquido. Do outro lado está 0% líquido. O que eu quero saber nesse caso? Eu quero saber qual que é a porcentagem nesse CO. Ok? Então, lá no nosso diagrama, o que a gente acaba tendo? A gente tem um R e um S nessa história toda. Tá? Então, nosso R, vamos ter também o nosso S. Tá? Então, como regra de 3, o que a gente consegue achar? Sem estar para a proporção que eu quero, eu vou chamar ela aqui de WL, ok? Então, vamos lá. Então, sem estar
está para WL, assim como a hipotenusa inteira é o R mais S, né? R mais S, assim como R mais S está para só o S. Então, fecha a minha regra de 3. Com isso, eu consigo ver o quê? Consigo ver que a minha proporção vai ser S sobre R mais S. Certo? Isso daí se eu quiser o líquido. Ah, se eu quisesse o sólido, eu faço o contrário. Daí seria o R dividido por R mais S. A regra aqui seria a mesma. Em vez de ser 100% líquido, eu teria 100% sólido. Mas essa relação dessa regra da alavanca é a mesma, ok? Então, isso daí a gente consegue ter exatamente essas informações aqui da nossa regra de alavanca, como que a gente consegue calcular para saber qual que é a concentração de cada um dos componentes e qual que é a quantidade de líquido e de não líquido. Isso a gente também consegue ver dentro da formulação sólida, qual que é a concentração dissolvida de um material e de outro. Ok? Então vamos dar um exemplo inicial. Tá? Se eu tenho, nesse caso, vou jogar no Excel para calcular mais rápido com vocês. Então vamos lá. Sei que o meu CO é o quê? É o ponto que eu quero medir. É 35% de níquel. Então, 0,35. Eu sei que o meu C-alfa é 0,42. C-alfa 0,42. 5. Sei que o meu C líquido vai ser 31,5. 0,315. Ok? Então, nesse caso, posso puxar lá da minha regra da alavanca. Olha lá, quem que é o CO, quem que é o C-alfa e quem que é o CL. Tá? Ah, professor, não me lembro. Olha lá, quem que é o C-alfa é tudo que está sólido. C-alfa é o sólido, Cl líquido. CO é o que a gente quer medir. Ok? Então a gente consegue ver aqui que o Cl, o de líquido, é o quê? Antes disso aí, vamos calcular o que é o R e o que é o S. Lá daquela nossa formulazinha. Então, o que é o L? O que é o R? É o CO menos Cl. Tá? Então, CO. Então, aqui, R vai ser CO menos Cl. Sei também que o meu S é CS ou o C-alfa menos CO. Ok? Um é inverso do outro, como uma consequência, né? Porque eu estou no valor no meio. Tá? Então, sei lá, eu quero líquido. O líquido é o... Eu calculo como? Para o líquido, quem que fica em cima? Fica o S. Tá? Porque o 1 tá para o L. 100% tá para o L.
E daí hipotenusa, que é tudo, está para o S. Tá? Então, o meu WL vai ser igual a S dividido por S mais R. Consequência disso, eu posso inverter. Alfa. Um é inverso do outro, ou eu calculo também. Vai ser o R dividido por R mais S. Ok? Então, com isso daí, a gente consegue... Ah, eu quero minhas aulas de volta. O que houve? Pessoal, se não estão falando, deixa desligado o microfone. Ok? Então, vamos lá. Aqui no C-alfa deu o quê? 32%. Aqui ele arredondou, no Excel não arredondou tanto. Se eu chegar a arredondar, olha lá, 0,32. Então, dá o mesmo resultado para a gente. Ok? Todos entenderam esse da regra da alavanca? Certo? Daí, como que eu consigo identificar como que é essa estrutura? Quando está líquido 100%, eu tenho 100% de um componente e de outro componente solubilizado, um no outro. A partir do momento que eu entro exatamente no momento de limite de solubilização do líquido para o líquido com alfa, eu acabo tendo o quê? Parte desse líquido, parte é líquido e parte é alfa. Então, exatamente nesse momento, eu consigo ver o quê? Olha lá, tudo que está de um lado é líquido de um valor, tudo que está do outro lado é o que está na temperatura a mais. Então, eu consigo ver aqui, nesse caso, que nesse ponto, 35% é líquido. O inverso dele é o alfa. Consigo ver isso daí também como? Desse ponto, ó, jogo para o outro lado. Vou ver que, nesse caso, 100% do que está sólido, do que está começando a se formar, vai ser o 46%. Quando eu estou no meio, eu tenho uma proporção entre os dois. Quando eu estou 100% do outro lado, eu acabo tendo o quê? 24% do que está do líquido, ele ainda continua, é a última parte que está começando a solidificar. Ok? Então, nesse caso, quem começa a solidificar antes, nesse caso, é quem? É o nosso alfa. Tá? Então, o nosso alfa, que é essa zona que está abaixo. Tá? Para entender melhor, vamos fazer um exercício. Então, nesse exercício, o que é pedido? Quais são as fases presentes? Qual que é a composição química de cada uma das fases? E qual que é a porcentagem em peso de cada uma das fases? Tá? Então, nesse diagrama, o que a gente consegue ver? A gente tem uma fase inteira, que é só líquido. Outra, que tem líquido sólido. E uma outra que tem só sólido. Ok? Primeira coisa, então a gente consegue ver no diagrama que tem essas três fases. A gente tem três fases nesse diagrama. Tá? No nosso exemplo, só marcar aqui. Ok? A gente vai fazer a análise de 3 pontos, só para exemplificar. Escolhi aqui um ponto bem no meio entre líquido e sólido. Ok? Então, exatamente nesse caso, o que a gente vai fazer? A gente vai marcar a distância
e achar o outro ponto que é só líquido. Depois eu vou achar o outro ponto que é só sólido. Ok? Desses pontos, vou achar qual que é a composição de cada um deles. Olha lá. Certo? Então, exatamente nesse ponto que a gente escolheu, eu teria 50%, né, está em 50% entre bismuto e antimônio. Tá? Para a gente calcular, Marlon, eu não me lembro como usar a fórmula. Posso usar a regrinha da alavanca? Pode usar. Faz o triângulo 100% de um lado, olha lá, 100% de um lado, 0% do outro. Fez o triângulo, você consegue achar, por teorema de Tales ou regra da alavanca, qual que é a proporção. Então, de líquido que eu vou ter, só nessa formulação, eu vou dizer aqui. Então, eu tenho 50% de cada um deles. No alfa, eu tenho 65%. No CL, 20%. Tá? Como uma consequência, o meu R é o quê? Se eu contasse aqui, eu tenho 1, 2, 3 triângulos. Três quadrados, 3 quadrantes. Então dá 30. Olha lá, a gente poderia contar esse 30. Do outro lado eu tenho 1,5, dá o 15. Então se eu só contar esses R's e S's, eu já consigo calcular bem certinho. Então nesse caso, eu sei que de líquido, eu tenho 33% de líquido e 67% de alfa. Alfa é uma mistura entre o meu antimônio e o meu bismuto. Ok? Então, eu sei que o meu alfa é feito disso. Ok? E a formulação desse alfa é de, olha lá, 65% de antimônio. Ok? Até esse ponto, certo? Se eu calculasse em um outro ponto, vamos escolher aqui, ó, um outro ponto qualquer. Olha lá. Então, nesse novo ponto, eu teria o quê? 60% na formulação, teria o meu alfa em 85, teria meu líquido em 0,4. Então, a proporção exatamente nesse momento é 56% de líquido. Quanto mais próximo da linha superior, mais líquido tem. Quanto mais próximo da parte sólido, mais sólido ou mais alfa eu vou ter. Ok? Entendido nisso? Tá bom, Marlon. E se eu tivesse um outro caso? Exatamente... Vamos lá. Eu tenho um ponto exatamente no líquido. Então, nesse caso, digamos que eu tenho meu alfa em 0,4, o meu CO em 0,4, tenho o meu líquido em 0,4. Meu alfa está em 85.
Na minha regra de alavanca, eu tenho que o meu R é 0. Então, exatamente nesse ponto, eu tenho 100% líquido. Que bom, é isso daí que a gente espera. Mas quem que vai começar a solubilizar antes? Vai começar a solubilizar antes nessa temperatura. Olha lá. Vai começar a solubilizar um alfa que tem 85% de bismuto. Então, nesse caso, eu teria uma formulação exatamente nesse ponto, onde eu teria um líquido e algumas partículas pequenas já começando a precipitar, que seria lá os meus grãos de café, de grão de açúcar, que começam a se acumular no fundo. Esses grãos de alfa, ele é uma mistura de bismuto com antimônio. Esse é uma alfa. Então eu sei que a composição desse meu alfa é de posição do alfa vai ser igual a 0,85% de antimônio. Com uma consequência, 0,15% de bismuto. Ok? Agora, isso daí serve nesse primeiro caso que a gente tinha. Nesse primeiro caso que a gente tinha, é um tipo de diagrama que a gente chama de isomorfo. Mas a gente tem outros tipos de diagramas onde a gente tem mais do que 3 fases. Nesse caso, ele é isomorfo porque eu só tenho de ponta a ponta da solubilização, eu tenho essas 3 fases. Então, é como se eu conseguisse solubilizar 100% de cada um dos 2 componentes em cada uma das 3 fases. Por isso que ele é isomorfo. Mas tem outros tipos de diagrama que são um pouco mais complicados. Por que é mais complicado? Porque tem pontos onde eu não tenho solubilização completa, eu tenho solubilização parcial. E eu tenho pontos que ele não solubiliza. Esse tipo de diagrama a gente chama de diagrama eutético. Porque tem uma formulação mágica onde ele passa de uma solução onde tem AB diretamente para líquido. Então, nesse caso, ele é eutético porque eu tenho esse ponto mágico que é chamado de ponto eutético. Né? Qual que é a composição, né, de componentes, a formulação eutética. E a temperatura eutética, onde ele passa ponto de fusão 100%. Ok? Então, para essa liga de cobre-prata, tem aqui, ó, chumbo com... Estava pulando. Então, se eu tiver 40% de estanho e 60% de chumbo a 150 graus, qual que é a fase que vai estar presente? E qual que é a composição de cada uma das fases? Tá? Então, vamos lá. Vou copiar esse daqui para a gente analisar mais fácil. Esse desenho. Então, vamos lá. Ali a gente tinha falado que a composição é 40% de estanho. 40%. Desse lado que é 0% de estanho é 100% de chumbo. Então,
eu sei que a composição está no meu 40. Qual que é a temperatura? Temperatura 150. Então, olha lá, cruzando as duas linhas, eu vou achar qual que é o meu ponto mágico. Então, exatamente nesse ponto, quanto que eu tenho de alfa? Alfa é pura e simplesmente chumbo, chumbo puro. Beta é estanho puro. Tá? A gente vai fazer regra da alavanca, nesse caso também. Olha lá, eu vou achar o meu ponto de um lado que tem só alfa, vou achar o meu ponto do outro lado que tem só beta, e vou achar lá o que é a fase 1. Ah, professor, mas não é só para líquido e alfa? Não. Eu posso traçar esse mesmo tipo de estratégia para sólidos também. Então, da mesma forma que a gente tem líquido com sólido, a gente pode tratar com tipos de fase sólidas. Ok? Então, exatamente nesse ponto, o que a gente pode dizer? Que, olha lá, vou ter o meu alfa e o meu beta. Tá? Então, aqui eu vou ter um de beta e outro de alfa. Alfa e aqui beta. Beta. Ok? Certo? Então, o que eu consigo ver? O meu R é o quê? 1, 2, 3, 30%. Mas eu posso marcar aqui que o alfa, né? Meu alfa é 10%. Meu ponto de medição é 40. E o meu beta é... Ah, professor, não sei. Então, vamos fazer uma regra. Se eu consigo ver se ele está no meio, eu divido no meio e divido em 1/4. Então, ele está em 1/4. Vai lá, 0,97. Tá? Então, 0,975. Ok? Então, meu R eu consigo ver que é 30. Meu S é 1, 2, 3, 4, 5 e 7, 5. Ó, 5, 7, 5. Ah, beleza. Então, bateu com o que a gente estava falando. Então, eu sei que, nesse caso, exatamente nesse ponto, eu tenho 66% de alfa e só 34% de beta. Professor, não estou entendendo, mas a composição não é 40-60? É, mas quando eu vou aumentando a temperatura, um vai solubilizando o outro. Imagina lá que um lado é café e o outro é açúcar. Quando eu vou esquentando a temperatura, eu só vejo o café, eu não vejo mais o açúcar. E é exatamente isso que está acontecendo. Quanto mais eu elevo a temperatura nessa posição, eu deixo de ver o estanho, que tem um ponto de ebulição menor. O ponto de fusão menor. Ok? E uma consequência disso, eu consigo ver que quem começa a precipitar antes é o estanho. Lá em 0,975. Ok? Entendido nesse ponto? Tá? Para aço e ferro é a mesma coisa? Mesma coisa, gente. Só que aqui a gente vai ter outros pontos importantes. Olha lá, é um diagrama um pouquinho mais complexo, né? Então, a gente vai ter nesse caso outros pontos importantes, mas a gente pode ver aqui, em um deles, a gente tem só alfa,
ferrita. Depois, se eu esquentar, ele vai virar austenita, que é um cúbico de face centrada. Se eu esquento mais um pouquinho, ele vai para um outro que é ferrita também, que a gente chama ferrita delta ou ferrita gama, que ele volta a ser cúbico de corpo centrado. Só voltar aqui, aí a gente já continua. Porra, deu crash. Então, desse exemplo, eu deixei com vocês já uma atividade para calcular qual que são as fases, quantidade de cada um dos componentes, tá? Que é exatamente o que a gente fez agora, só calculando num diagrama de chumbo estanho, tá? Próxima aula é sobre diagrama de fase eutético. A gente já viu um pouquinho. O que a gente vai ver então nessa parte da aula? A gente vai entender os pontos importantes desse diagrama. Tem alguns pontos que a gente sabe que são mais importantes do que outros. E como o material que a gente mais utiliza na mecânica acaba sendo aço e ferro ou ligas à base de ferro, a gente acaba tendo alguns pontos que são importantes. Se vocês lembrarem lá, a gente tinha ponto mágico que era o ponto eutético. Esse ponto eutético, a gente sabia que é uma formulação mágica que ele acabava se transformando em líquido, direto. Então, definição. Ponto eutético é onde eu passo de uma formulação onde eu tenho alfa mais beta, sólido, direto para líquido. E do líquido, direto para alfa beta. Daí eu tenho um outro ponto importante também, chamado eutetoide, onde eu vou de sólido para sólido. Então, eu tenho uma liga de sólido, ou alfa ou beta. Se eu esquentar, eu vou para uma outra liga. Então, eu posso ter um alfa beta que eu transformo em austenita. É bem parecido, só que um é líquido e o outro é sólido. Tem um outro também que é o peritética. O peritética eu tenho líquido mais sólido que se transforma em sólido, numa outra fase diferente. E tenho também uma outra que é, se vocês notarem, eu tenho aqui o final é tética. Tética porque é eutética. Tá? O peri é porque eu tenho uma mistura de sólido com líquido. É por isso que é o peri. E o outro é o tético porque ele está mudando 100% das fases. E eu tenho um outro caso que é o perieutetoide. Que é o quê? Eu vou de sólido para sólido diferente para uma outra fase. Então eu tenho ou líquido para somente um tipo de fase. Que é a última exceção que a gente tem. Tá? No gráfico, no diagrama ferro-carbono, o que a gente consegue ver? Tenho lá minha formulação onde eu tenho 100% de ferro, 0% de carbono. Nesse caso, eu tenho duas fases. Uma fase é o alfa e outra fase é a cementita. Tá? Exatamente nessa formulação, que é 0,71% de carbono, ele passa 100% para austenita. Direto para austenita. Se eu tiver menos do que isso, ele vai ter um pouquinho de alfa mais austenita. Se eu tiver mais do que isso, eu vou ter austenita mais cementita. Ok? Tá, mas o que é a tal da perlita? Né? Nesse caso, que é exatamente esse meio, que é a mistura de alfa com cementita. É um sanduíche. Eu tenho um sanduíche de alfa, que é ferrita, cementita, ferrita, cementita. O que muda nesse caso? A quantidade de cada um deles. Ok?
Se eu tiver uma quantidade muito baixa de carbono, eu vou estar só na região alfa. E daí com isso eu consigo subir até uma região que é alfa, que vai para alfa L, alfa líquido. Essa região a gente chama de peritética. Se lembra que eu tinha falado lá? Então ele vai de alfa para líquido. Ou de alfa líquido para líquido. Um deles sempre igual. Outro caso que a gente tem é: estou em alfa indo para alfa líquido. Peritética. Alfa líquido indo para líquido. Peritética. Tenho alfa beta indo para alfa. Peritética. Porque o alfa se repete. Sempre um deles vai se repetir. Ok? Então, o que muda para a gente? Se eu tiver uma quantidade abaixo, eu vou acabar tendo austenita abaixo, ele vou ter inicialmente mais ferrita do que austenita. Então, a ferrita, nesse caso, acabou sendo mais predominante. Daí, quando eu formo a minha perlita, eu vou ter perlita com uma quantidade maior de ferrita. Então eu vou ter grão de perlita, grão de ferrita, fazendo ele como proeutetoide. O caso contrário, eu tenho o quê? Eu tenho sementita. Olha lá, é austenita com sementita. Então a sementita começou a se formar mais. Então nesse caso, os grãos de perlita são divididos entre si por ferritas. As ferritas que separam as minhas perlitas nesse caso. Tá? Tá bom, Marlon. Quais são as fases que a gente tem nesse diagrama? Você começou a falar, me perdi. Vamos fazer um resumo então. No diagrama ferro-carbono a gente consegue trabalhar com ferros fundidos e aços. Todos à base de carbono. Então a gente tem a primeira fase, que é a alfa, que é ferrita. Cúbico de corpo centrado, e é encontrada abaixo de 900 graus, solubilidade baixa. Esquento ela vira cúbico de face centrada, chamada austenita ou gama. Tá? Nesse caso, o carbono é o estabilizador da austenita. Senão eu não consigo ter a minha austenita estável. E eu encontro ela só numa faixa entre 111 graus e 1538. Se eu esquento mais um pouquinho com uma baixa quantidade de carbono, eu consigo achar uma ferrita de novo, mas é uma ferrita gama. Essa ferrita gama é ferrita porque ele é cúbico de corpo centrado. Só que é numa temperatura muito alta. Eu só consigo achar ela quando ela está prestes a fundir, só na transição da fundição. Em temperatura ambiente eu não consigo esse tipo de ferrita. Nem se eu tivesse um tipo de têmpera muito rápida, eu não consigo esse cara. Tá? Outro tipo de fase que eu tenho é o carbono precipitado. Né? Então esse carbono precipitado é grafita. Ele é muito raro porque é muito mais fácil achar sementita. Mas se eu tiver silício e sílica, eu consigo precipitar o carbono. Sementita, então, é um tipo de cerâmica extremamente duro, é muito mais fácil de gerar núcleos, né, de fazer nucleação, então ele costuma se aglomerar em nós, e a formulação dela é ortorrombônica. Ortorrombônica a gente tinha visto que é um pouquinho diferente do cúbico de face centrada e do cúbico. Ele é comprido e inclinado. Por isso que geralmente as sementitas têm uma característica básica de ser comprida no sanduíche. E o último que a gente tem é o ferro-carbono, que ele acontece porque ele é metastável. Então eu tenho uma austenita. A austenita ele permite ter uma quantidade de carbono maior,
Quando eu resfrio ele muito rápido, através de uma têmpera, eu aprisiono esse carbono dentro do cristal. Então, nesse caso, eu começo a aproximar os átomos, só que daí tem um carbono no meio. Por isso ele é tetraédrico de corpo centrado. Tetraédrico por quê? Ele é um paralelepípedo. Então, ele tem o carbono ali no meio que está impedindo ele virar cúbico. Então, ele fica um pouquinho mais esticado. Ok? Então, dos pontos que a gente tem, vou começar a anotar. Ponto eutético. Eu tenho lá austenita com ferrita indo direto para líquido. Ponto eutético. Essa quantidade é importante para a gente, é 4,3% de carbono. Segundo ponto importantíssimo para a gente é o ponto eutetoide. Aqui está escrito errado, eu já vou corrigir para vocês. É o eutetoide, que ele vai de alfa-sementita para austenita. Ele não vai para líquido direto. Ok? Com isso, o que a gente consegue identificar? A gente consegue identificar as faixas que eu tenho abaixo do eutetoide, acima do eutetoide, abaixo do eutético, acima do eutético. Eu consigo dividir esse gráfico inteiro em 4 regiões grandes. Então, abaixo do eutetoide, eu chamo ele de hipoeutetoide. Acima do eutetoide, eu chamo de hipereutetoide. Da mesma forma, no eutético, eu também chamo de hipo, abaixo do eutético, e hiper, acima do eutético. Qual que é a diferença do hipo para o hiper? Olha lá, diferença que no hipo, quem que é o predominante? O predominante é alfa. Então, eu tenho perlitas dividido no meio com ferritas. Já no hiper, eu tenho sementita como principal. Por quê? Olha lá, eu tenho um limite de solubilidade de austenita para sementita. Então a sementita acaba sendo predominante nesse caso. E daí eu tenho um tipo de formulação que é perlita com divisões de sementita. Ele acaba mudando um pouco. Para a gente não precisar ficar memorizando, eu disponibilizei para vocês lá um diagrama que tem um pouco de tudo. Então a gente consegue saber quem que é predominante. Então no hipoeutetoide é perlita com ferrita. No hipereutetoide é perlita com sementita. Aço é até 2%. Acima de 2% eu começo a trabalhar com ferro fundido. Por que é esse 2? Notem que é bem no limite. É um limite lá que eu passo a não ter mais austenita. Eu tenho só líquido com austenita. Então, nesse caso, eu tenho austenita com sementita, ou austenita com ferrita e sementita, exatamente nessa região, que ele vira austenita líquido. Tá? Então, dessa região indo para outra é um perieutético. Então, esse é o limite que a gente acaba tendo para ferro fundido para o aço. O aço é uma região onde eu tenho o ponto de fusão maior do que o ferro fundido. Notem lá que eu tenho um ponto mágico que é o eutético, que é 4,3, que eu consigo já fazer a fundição total da minha liga de ferro-carbono. Isso daí é quanto? Olha lá, a 2000 graus. Fahrenheit, temperatura 1130 graus, eu consigo fazer a fundição. Já no ferro, no aço, esse ponto vai lá para 1540. Então, é uma situação bem mais complicada da gente fazer a fundição desse aço. Mas ele tem uma resistência maior à temperatura. Ok?
Voltando um pouquinho lá. Até aí. Dúvidas? Mandem sim ou não. Tô gravando, Rafaela. Tá bom. Então, isso daí, no geral, para algumas pessoas já tiveram em ciência dos materiais, mas a gente precisa relembrar tudo isso de novo, de uma forma mais aprofundada um pouco, para a gente conseguir trabalhar com tratamento térmico. Porque a gente sempre vai partir de um desses pontos, desses diagramas, para começar a fazer o tratamento térmico. Os próximos pontos que a gente vai ver, em tratamento térmico, a gente vai ver alguns outros diagramas chamados diagrama TTT, que é a transformação de fase por temperatura e tempo de resfriamento, e um outro que é o TCT, que é a taxa de resfriamento e fase. Com isso, a gente vai conseguir achar quais são os elementos metaestáveis. A gente tinha comentado da martensita. A martensita vai entrar nesses diagramas também para a gente. Ok? O último assunto que a gente vai ver hoje... Tá por aí? Vai ser um resumão sobre ferro fundido. Tá? Então, nesse caso, a gente vai relembrar um pouco sobre quais são os tipos de ferro fundido, o porquê que eles são dessa forma. Isso daí até para a gente relembrar. Também entender, quando a gente for fazer tratamento, como que a gente consegue manipular os cristais e as formas de cada um desses ferros para conseguir obter propriedades diferenciadas. Ok? Então, ferro fundido a gente já sabe que é bom porque ele tem boa fluidez para fundição, a temperatura de fusão é mais baixa do que o aço, isso a gente já tinha visto, é fácil de usinar na sua maioria e o custo é bem mais baixo. Por quê? Eu tenho mais impurezas. Se eu tenho mais impurezas, é mais fácil de fabricar do que algum outro tipo de liga que tem um rigor de impureza muito maior. Ok? Nas ligas de aço, geralmente o elemento de liga são nos ferros não ligados são abaixo de 3%. Os ferros ligados são acima de 3%, inclusive sílica. Então, a gente tem ali um sistema de baixa liga ou não ligado, simplesmente com ferro, carbono e sílica. Já em outros, a gente tem mais outros elementos, como molibdênio, nióbio, cromo, titânio, tungstênio, ok? Classificação que a gente tem para os ferros fundidos. Primeiro que a gente vai ver é o ferro fundido branco, onde geralmente a fratura ocorre na cementita. Ferro fundido cinzento, onde a fratura geralmente ocorre na grafita. Então já vai sacando assim, pô, cinzento então tem uma quantidade de grafita maior. O branco ele tem cementita. Já é uma sacada. E ali a gente tem um exemplo das nossas metalografias. Tá? Na classificação, a gente consegue dividir em 5 categorias grandes. Primeiro, cinzento, onde a gente tem veios de grafite. A gente tem nodular, onde esses grafites, né, essas grafitas, acabam gerando nódulos. Normalmente, a gente chama ou de nodular ou de ferro fundido esférico, porque cada um dessas grafitas são esferas, ok? Vermicular, onde eu tenho uma quantidade mista entre grafite e uma quantidade grande de perlita com daí ou perlita ou ferrita. Branco, onde ele é predominantemente ligado à cementita,
E o maleável? O maleável é um cara especial, tá? Ele nasce a partir do nodular. E daí, a partir de um tratamento térmico do nodular, eu tenho maleável. Como isso, professor? Não entendi. Imagine que você tem um nodular. A partir do momento que você começa a esquentar ele, a tendência é ter uma difusão do carbono que está aglomerado nessas esferas, saindo e entrando para dentro da ferrita. É por isso que ele fica com esse formato de tinta esparramada. Então, o maleável, algum dia foi um nodular que eu fiz um tratamento térmico e ele virou maleável. Ok? Então, nesse caso, qual que é a composição química que eu vou trabalhar? Eu tenho lá o meu ponto, sempre acima de 2%, até 4,3%, que é o ponto de fusão do ponto eutético, ok? Posso chamar sementita de G, só para facilitar a nossa nomenclatura, senão eu tenho que ficar escrevendo Fe3C toda hora. No diagrama de fase, a velocidade de resfriamento é muito, muito, muito devagar, porque ele tem que estar estável. A gente vai ver depois o tratamento térmico, se eu tiver velocidades maiores, eu acabo gerando elementos metaestáveis. Ok? Efeito da composição, geralmente eu consigo trabalhar entre 2,5% a 3% para obter branco e cinzento. Acima disso, eu acabo tendo vermicular, nodular e o maleável. Ok? Então, meu silício favorece a formação de sementita e forma, nesse caso, ferrita e grafite. Desloco meu ponto eutético, cada vez que eu vou colocando mais silício, eu acabo puxando meu ponto eutético mais para a esquerda. Então eu modifico o meu diagrama de ferro-carbono. Ok? Já o manganês, ele faz o caminho contrário. Quanto mais manganês eu colocar, o meu ponto eutético vai indo para a direita. Tá? Mas ele também é interessante, o manganês, para que eu não oxide as minhas peças. Tá? Da mesma forma, a gente sabe que a resistência de cada um desses elementos de liga vai impactar a propriedade mecânica. Ok? Velocidade de resfriamento. Quando a gente trata de ferro fundido, essa velocidade de resfriamento depende do material do molde, da espessura da peça, da temperatura que eu estou envasando, tá? Então, e depende também da formulação, o que complica muito. O que é recomendado como material para molde de ferro fundido? Normalmente a gente costuma trabalhar com areia. Nessa areia, a gente tem uma mistura entre areia com sílica, mais argila, bentonita e outros elementos poliméricos para que garanta que esse elemento não se dissolva quando vier pressão do material. Espessura da peça, até 3 milímetros, né? É o mais comum. E no geral a gente costuma assumir que a espessura ao redor da peça inteira não se altere mais do que 80%. Então, se eu defino uma espessura de base da peça 3 milímetros, eu não posso passar de 80% desses 3 milímetros, porque senão eu posso ter outros problemas relacionados à falta, a bolhas, falha de preenchimento, contração. Temperatura de envasamento, ele depende do tempo que eu vou levar para ele preencher o molde inteiro. Então, eu costumo deixar, mesmo que o ponto eutético diga que eu posso fundir ele a 1135 graus, normalmente eu deixo a temperatura em torno de 1500, para que o material fique muito fluido e eu consiga preencher todas os vazios do meu molde, todas as partes do meu molde, ok?
Então, efeito de resfriamento acaba gerando outros tipos de problema. Tá? Então, só passando um pouquinho aqui. Então, falando de ferro fundido cinzento, a gente viu que a gente consegue ferro fundido cinzento e ferro fundido branco no ponto hipoeutético. Então, no hipoeutético, o que acaba acontecendo? Eu tenho um líquido, esse líquido ele vai ter austenita com líquido, da austenita com líquido, ele vai começar a ter uma quantidade maior de austenita e menor de grafite. Quanto mais perto do superior, eu vou ter mais grafite. Tá? Então, nesse caso, eu acabo tendo uma quantidade muito maior de cementita com austenita. Ok? Já para o ferro fundido branco, eu acabo estando mais próximo ainda do meu ponto eutético, e no ferro fundido branco eu tenho essa minha cementita sendo muito mais nodular. É um pouquinho diferenciado. Então, em um caso, eu tenho grafita, no outro caso, eu tenho cementita. Tipo de ferro fundido, a gente já viu no geral. Então, por exemplo, aqui eu costumo falar para vocês. Então, qual que é o exemplo desse quarto? Podem falar ou no WhatsApp ou no chat. Qual que é esse quarto aqui? Qual tipo de ferro fundido que é? Ninguém? Ô, pessoal, que decepção. Pensei que vocês iam interagir com isso. Branco? Branco. Branco sim. Então a gente tem aqui cinzento, nodular, vermicular. Branco e maleável. Quem que respondeu lá? O branco? Ô, Mero, parabéns, hein? Ganhou um pontinho nisso daí. Pode me cobrar depois. Foi o primeiro que respondeu, ganha, Alisson. Perdeu por instantes. Ok? Então, lá no meu fofo, né, meu ferro fundido, eu consigo ter algumas características. O ferro fundido cinzento, ele tem uma absorção maior à vibração. Então, é uma das coisas interessantes. Por quê? Apesar ele ser bem frágil, ele tem uma quantidade de cementita e grafita muito grande, né? Então, esses veios eles funcionam como se fossem fissuras. Então, todas essas fissuras são muito frágeis, são muito duras por compensação. Então, como ele é duro, ele tem resistência a desgaste. E como ele tem essas fissuras, ele tem uma absorção à vibração muito grande. Então, ele é ideal, por exemplo, para a gente fazer uma transmissão que não transmita a vibração e não propaga a vibração para o resto do carro. Tá? Então, aqui alguns exemplos de resistência de ferro fundido cinzento. Então, ele tem uma resistência relativamente alta, indo lá para uma tensão de até 500 megapascal de ruptura, que é extremamente alto. E na automobilística, a gente utiliza o ferro fundido cinzento para quase tudo. Porque ele é um dos mais baratos que a gente tem, e ele absorve a vibração, é duro, relativamente fácil de usinar. Tá? Ferro fundido nodular, ele é quase o dobro do preço do ferro fundido cinzento, mas ele tem algumas coisas diferentes. Ele tem inoculação, ele tem essas esferas de grafita. Como uma consequência, ele tem uma rigidez maior, uma resiliência maior no final das contas.
Tá? Então, a gente pode ter alguns tipos diferentes de ferro fundido cinzento, ferro fundido nodular, que é a base de ferro fundido nodular com predominantemente ferrita, predominantemente perlita, predominantemente bainita ou ferrita bainita. Então, apesar da gente ter esses intertícios esféricos de grafita, a gente tem essas outras características nesse ferro fundido, ok? A resistência dele acaba sendo menor, um pouco do ferro fundido cinzento, mas ele aguenta impacto. Então, ele tem uma característica especial, ele aguenta impacto, enquanto o ferro fundido cinzento não aguenta impacto. Pô, legal, então é uma propriedade mágica que o nodular acaba aguentando a mais, ok? Então, geralmente, componentes que precisam de impacto, né, ou têm cargas cíclicas, acabam caindo para ferro fundido nodular. Tá? Então, dentro desses ferros fundidos, entre o cinzento e o nodular, se ele for predominantemente de ferrita, a gente consegue ver as grafitas no cinzento, grafita no nodular e predominantemente nodular. Se for perlita, eu consigo ver flocos de perlita, que são e os veios de grafita. Já no nodular, ao redor de cada um dos nós, geralmente eu tenho uma concentração maior de ferrita. E daí a perlita é um pouquinho ao lado da grafita. Ok? Ferro fundido branco, ele acaba tendo uma característica diferenciada onde ele tem muito mais cementita do que grafita. Tá? Então ele tem uma resistência a desgaste muito boa por causa dessa cementita, que é um cerâmico. Ok? Para isso eu tenho que diminuir a minha quantidade de silício para abaixo de 1%. Ele é muito duro e muito frágil, que é uma consequência normal dele. Tá? Então é normal a gente usar esse tipo de ferro fundido para fazer aço ferramenta. É um dos casos que a gente se utiliza. Ok? Ferro fundido maleável é obtido por tratamento térmico. Então, a gente pega um ferro fundido ou branco ou nodular e, através de um tratamento térmico, a gente consegue criar grafitas que parecem rosetas. Ok? Aqui a gente vai passar só rapidamente, deixar gravado qual que é a diferença entre cada um desses caras, mas a gente pode ver o que? Ferro fundido, tenho cinzento, nodular, maleável. Do maleável eu posso ter perlítico e ferrítico. Todos eles eu sempre posso ter perlítico e ferrítico, tirando o branco. Tá? Então o branco já é um caso que ele já está misturado tudo ao mesmo tempo. Nodular, ferrítico e perlítico. Cinzento, né? Então os veios do cinzento é grafita, que ele vai ter o perlítico e o ferrítico, a perlita preenchendo no meio ou a ferrita preenchendo no meio, que daí ele tem a característica de ser ferrítico ou perlítico. Tá? Faixa que a gente costuma trabalhar é hipoeutetóide para conseguir esses tipos de aço. Tá? Acima a gente tem outros tipos de aço que tem um nível de saturação de cementita e grafite muito maior. Ok? Então, se eu tiver nessa faixa muito próximo do ponto eutetoide, eu tenho um ferro fundido nodular. Num ponto mais abaixo, né, mais próximo, ainda hipoeutetoide, mas não tão próximo do nível de aço, eu acabo tendo o quê? Olha lá, eu acabo tendo o meu ferro fundido cinzento, onde
eu posso ter, se eu resfriar de forma moderada, perlita. Se eu resfriar muito devagar, ferrita. Se eu resfriar muito rápido, né, ou relativamente rápido, ferro fundido branco. Tá? Daí, se eu fizer uma têmpera nesse ferro fundido branco, eu acabo tendo lá ou minha perlita, né, o meu maleável perlítico, que é muito, muito rápido, ou maleável, que daí é predominantemente ferrítico, se ele for um pouquinho mais devagar. Ok? Aqui a gente vai ver alguns tipos de tratamento térmico na próxima aula, então só para a gente já antecipar um pouco, alívio de tensões, normalmente a gente trabalha entre 500 a 900 graus, então a gente não tem modificações estruturais, tá? Então eles são só para reacomodação dos cristais. Normalização, que é entre 900 e 950 graus, e eu resfrio normalmente ao ar ou uma curva determinada por forno. Ele costuma produzir uma matriz perlítica. Recozimento, né? Ferritizante, que é um deles. Eu tenho temperaturas acima da temperatura eutetoide e inferior eutética, podendo não ser preenchido procedido por uma normalização. Então eu posso fazer o recobrimento e depois a normalização. Ele serve para quê? Para gerar grafitização da perlita, para aumentar a quantidade de grafite dentro da perlita, ok? Então essa alta temperatura pode servir para dissolver todos os carbonetos que podem ocorrer de ficar, são impurezas que a gente não tinha. E daí a gente tem mais a têmpera e o revenido, que são, na têmpera eu tenho um tempo de arrefecimento muito devagar, e o revenido uma temperatura intermediária. Ok? Tratamento aplicável em condição do tempo, a gente pode trabalhar com o diagrama de temperatura, tempo, fase. Então, para temperatura muito rápida, têmpera. Então, acabo tendo para tempos altos, acabo tendo uma quantidade de grafite muito grande e eu posso trabalhar chamando ele de recozimento. Normalização, intermediário, tá? E eu tenho ainda alguns tratamentos intermediários entre normalização e a têmpera. Ok? Então, mais um exemplo aí de microestrutura de ferro fundido nodular, vendo um pouquinho qual que é a diferença de uma microestrutura de metalografia de um ferrítico, primeiro caso, ferrítico perlítico, ferrítico recozido, temperado revenido. Então, no temperado e revenido, acaba tendo uma disseminação, né, do meu grafite sendo extraído dos contornos de grão, gerando mais perlitas. Então ele acaba tendo esse tipo de comportamento. Ok? Mais um outro exemplo de ferrítico, perlítico e martensítico para a gente memorizar. Por quê? Todos esses casos, quando a gente vai fazer uma metalografia, a gente precisa conhecer graficamente o que eles são. É o jeito mais fácil da gente conseguir comparar. Por isso que eu estou mostrando vários exemplos para vocês. Para vocês decorarem? Não. Para vocês terem. Né? Que daí, na dúvida, vocês vêm e consultam. Ok? Lá, aos tempera é um outro tipo de tratamento. Eu vou pular essa parte que a gente vai trabalhar só com tratamento térmico a partir da próxima aula. Tá? Se eu fizer a têmpera, o que acaba acontecendo? Só para exemplificar. Dependendo da austêmpera, eu acabo removendo minha quantidade de grafite nodular e ele acaba sendo dissolvido no resto do material. Então,
a partir de uma temperatura de ativação, eu acabo tendo difusão de um material, né, do grafite para dentro do resto do material. Ok, pessoal? Na próxima aula a gente vai fazer exercícios, tá? Então a gente vai resolver alguns dos exercícios que já foram passados, tá? E na prova, como que vai ser a prova? Até antecipando para vocês. A prova vai ser online. Então, o que vai acontecer? Ah, professor, a prova vai ser 2 horas? Não, não vai ser 2 horas. Eu vou passar para vocês um desafio, né, que vão ter algumas metas para serem alcançadas e vocês vão ter 24 horas para conseguir fazer o que vocês quiserem desse material, tá? Então, vocês vão ter um tempo grande, né? Eu ainda estou decidindo se vai ser 24 horas ou 48 horas para vocês conseguirem fazer o equivalente dessa prova. O que vai cair? Vai cair metalografia, né? Que foi o que a gente viu mais extensivamente, e também diagramas de fase, ferros fundidos e nome, né, ou nomenclatura de aços também, ok? Para que serve cada um dos elementos para aço? Então vão cair esses temas na prova, tá? Vocês vão poder consultar o que vocês quiserem, né? Então, e cada um vai entregar individualmente, tá? Não tem nenhuma restrição. A única restrição é: eu vou entregar provas diferentes para todo mundo, né? Então os desafios vão ter valores diferentes. Então, vocês podem consultar o colega? Pode, mas o exercício do colega vai ser levemente diferente do de vocês. Vai ser a única diferença que vai ter nessas provas. Vocês podem utilizar qualquer tipo de recurso, né? O que vocês vão precisar é só tirar a print screen e colocar na prova para justificar o que vocês estão fazendo, tirar foto do livro, tirar foto do Excel que vocês tiveram, mandar o Excel, tanto faz, né? O jeito que vocês vão fazer, o jeito que não importa para mim, o que importa é vocês obterem o resultado, ok? Dúvidas sobre esse assunto? Então a próxima aula, deixa eu ver aqui, a nossa prova está marcada para dia 8, certo? Então a gente tem mais o dia 1 e a próxima prova é... Então a próxima aula a gente vai fazer exercício e eu vou fazer um resumo de tudo. Vou tirar dúvidas, se vocês perguntarem para mim, até assim, eu posso demorar um pouquinho, mas no mínimo eu mando um vídeo lá ajudando, né, Rafaela? A mexer no IMG e outras coisas, eu tento ser o mais prestativo possível, fora de horário, tá? Às vezes eu só demoro que é fora do horário, daí eu não consigo. Mas perguntem, gente. Uma das regras que eu tinha falado para vocês é: não vão para casa sem pergunta. Nesse caso, vocês já estão em casa, então a qualquer momento perguntem, tá? Não se preocupe assim, professor, eu vou incomodar você. Mande, de um jeito ou de outro, mande, porque se eu não responder imediatamente, eu vou responder em algum outro momento, tá? Então, teve dúvida, manda, né? Assim que possível, eu consigo preparar o material e mandar para vocês o quanto antes, tá? Pessoal, então, muito boa noite. Obrigado por todos terem comparecido.